certeza da certeza de um futuro melhor. Olá, meu querido aluno do CCM, como é que você tá? Tudo bem? Estamos vivendo esse período de quarentena, um período um pouco diferente. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu quero que você deixe aqui nos seus comentários o que você tem feito nesses dias de quarentena para passar o tempo. Eu sei que você tem estudado, você tem se dedicado, mas e os seus momentos de lazer? Que tipo de atividade você tem feito dentro de casa? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais, ok? Bom, nós estamos iniciando hoje uma nova etapa. A partir de agora, suas aulas voltam a ser conosco, professores do CCM. E o seguinte, eu quero começar essa nova etapa da melhor maneira possível, com a Palavra de Deus. Porque esse livro, ele traz esperança para todos os momentos da nossa vida. Os valores do CCM estão estruturados a partir desse livro. Esse livro é fundamental para nós. E eu quero convidar você a fazer deste livro parte da sua vida. Porque aqui você vai encontrar respostas para todos os seus questionamentos. Nós estamos vivendo um momento, um período diferente de tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida até aqui. Mas a Bíblia, ela traz várias promessas e traz várias palavras que nos ajudam a continuar, nos ajudam a seguir em frente em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Salmo, no capítulo 30 e no versículo 5. Olha só, está escrito assim, na segunda parte do texto, mais especificamente, está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te contar uma história. Certa vez, um rei, ele resolveu se livrar de um dos seus funcionários. Ele não gostava muito daquele camarada e ele queria se livrar dele. Ele queria dar fim à vida daquele rapaz. Só que ele não podia fazer isso de uma forma totalmente arbitrária, porque poderia gerar reações negativas dentro do reino. Então ele teve uma ideia. Ele fez um desafio praticamente impossível de ser solucionado. Ele chegou para esse jovem e disse o seguinte: olha, eu vou te lançar um desafio. Eu quero que você encontre uma palavra mágica, uma palavra que me ajude nos momentos de alegria intensa, quando eu estiver me achando bom demais para tudo. Eu quero que essa palavra me coloque de volta no meu lugar. Me ajude a colocar os pés no chão. Me ajude a perceber que eu não sou infalível, que eu não sou maioral. Só que essa mesma palavra, nos momentos em que eu estiver triste, nos momentos em que eu estiver aflito, nos momentos em que eu estiver angustiado, ou seja, o inverso. Nesse mesmo momento, essa palavra tem que me ajudar. Ela tem que me fazer sentir feliz e tem que me trazer de volta para a realidade e me dar forças para seguir em frente. Aquele jovem, aquele funcionário, ele ficou angustiado, preocupado, foi para casa pensando: meu Deus, a minha vida depende disso. Como eu vou conseguir vencer esse desafio lançado pelo rei? Ele se deitou, conversou com sua esposa, dormiram. No meio da noite, a esposa acordou. Eles haviam pensado muito antes de dormir, mas não chegavam a uma conclusão, não encontravam a resposta. Mas no meio da noite, a esposa acordou e disse: eu encontrei a palavra. No dia seguinte, o nosso jovem foi à presença do rei. E o rei já estava ali preparado para dar o veredito, sabendo que não haveria como encontrar tal palavra. Mas no momento certo, o jovem chegou para ele e disse: rei, eu encontrei a palavra. O rei ficou assustado e perguntou: qual é essa palavra? E ele disse: passará, passará. E ele foi solto. É isso que a Bíblia acabou de dizer para nós também. Na nossa vida, tudo é passageiro. Enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo de pecado, tudo é passageiro. Existem momentos na nossa vida que são momentos de glória, momentos que nós gostaríamos de que ficassem eternizados, mas esses momentos são passageiros. Entretanto, existem momentos de dor, existem momentos de angústia, existem momentos de sofrimento, e esses momentos também são passageiros. Tudo nessa vida é passageiro. Depois de cada noite, vem um novo amanhecer.
E essa é a esperança que a Bíblia traz para nós. O choro pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu querido aluno do CCIM, nós vamos passar por essa fase. É claro, esse é um período para nós refletirmos sobre a nossa vida, é um período para nós aproveitarmos de alguma forma e crescermos intelectualmente, mas essa fase vai passar. Enquanto nós estamos aqui esperando, eu quero convidar você para que você faça desse momento um momento onde você possa também se aproximar um pouco mais de Deus. E aqui, nos professores do CCIM, você tem um grupo de amigos. Todos nós estamos aqui nos esforçando, nós estamos aprendendo coisas novas, aprendendo a editar vídeo, aprendendo aqui a nos relacionarmos através de uma câmera, para que você tenha a oportunidade de continuar estudando aí na sua casa. Mas acima de tudo, eu quero que você saiba que quem está por trás de tudo isso, por trás da nossa vida, do cuidado diante de nós, mesmo nesses momentos de dificuldade, é Deus. O Deus que te criou, o Deus que vai fazer você passar por esses momentos. E um dia, essa é a nossa grande esperança, Deus volta para restaurar tudo como era lá no princípio. Creia nisso. Eu tenho certeza que esses momentos vão passar, mas enquanto eles não passam, eu convido você para vir aqui para minha casa e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de história, ok? Seja bem-vindo ao meu lar e vamos começar as nossas aulas. Só que é o seguinte, antes de começar as aulas, eu gostaria de orar junto com você. Vamos fazer isso? Eu quero que você feche seus olhos, aí mesmo na sua casa, eu quero que você tenha um momento agora de reflexão e que você ore junto comigo, ok? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, feche os olhos, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco e obrigado porque, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos para que a Tua vontade se faça. Que o Senhor nos ajude a passarmos por esse momento de quarentena, que o Senhor nos capacite a todos nós, professores, para fazermos o nosso melhor, alunos também para aproveitarmos as oportunidades que estamos tendo. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, livra-nos de todo o mal. Eu lhe peço por Jesus. Amém. E nessas primeiras aulas, como que nós vamos fazer então? Quero te explicar. Nós vamos, a princípio, fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos desde o começo do ano. Eu quero que você se lembre de maneira, assim, dinâmica, os conteúdos que nós já vimos em sala de aula. Vai ser uma oportunidade para você relembrar. Se for necessário, você pode pausar, voltar o vídeo. Enfim, eu quero que você esteja preparado para que nós possamos dar continuidade aos nossos assuntos, ok? Então, vamos começar. Vamos lá para a primeira aula. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. De palhaçada e vamos para a aula de história medieval, essa musiquinha gostosa para começar a nossa aula. História medieval, bora lá? Oh! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Param! Salve, salve galerinha do 7º ano! Vamos começar aqui então a nossa aula de História Medieval. Nessa nossa primeira aula, nós vamos estar analisando o capítulo 1, o feudalismo na Europa. Só que é o seguinte, antes de falar sobre feudalismo, você se lembra? Nós precisamos sempre definir, quando estamos estudando história, é muito importante definirmos tempo e espaço. Tempo e espaço. Então nós vamos começar fazendo isso, ok? Olha só, espaço. Quando nós estamos falando de feudalismo, eu estou me referindo a algo que aconteceu na Europa Ocidental.
Na Europa Ocidental, um pedaço da Europa, aquela parte da Europa ali que envolve Itália, que envolve a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, enfim, vai surgir um mapa aqui para você conseguir visualizar a parte da Europa. Atenção, 3, 2, 1 e olha aí que beleza, o mapa para você visualizar. Então é essa parte ocidental que nós vamos estar estudando. Volta para mim. Opa! Estamos aqui de novo, ok? Então olha só, Europa Ocidental é o espaço. E o tempo, professor Cristiano, qual é o período que nós vamos estudar? Meu amiguinho, minha amiguinha, meu pequeno Smurfinho, nós vamos estudar do século V até o século XV. É um longo período. Se bem que o que interessa para nós no feudalismo é um pouquinho mais para frente. Mas nesta primeira aula, eu quero que, antes de mais nada, você entenda esse termo Idade Média. Quais são as características da Idade Média? Nem tanto o termo, nós não vamos discutir tanto sobre o termo, porque esse termo em si, ele vai ser cunhado lá no período moderno. É uma questão de preconceito que o homem da modernidade tem com esse período do século XV até o século V. Então ali no século XVI, no século XVII, é quando eles vão cunhar esse termo. Mas o que eu quero que você entenda agora, quando eu falo sobre Idade Média, quais são as características desse período? Como esse período se formou? Então vamos lá? Olha só, para isso eu preciso voltar com você um pouquinho antes aqui do século V. Um pouquinho antes. Por quê? Lembra? História, meu amiguinho, sempre é processo. Então para que você consiga entender o agora, nós precisamos voltar um pouquinho. Então vamos voltar aqui um pouquinho antes, ok? Olha só. O Império Romano, eu vou colocando algumas imagens aí na tela para você ir conseguir acompanhando aquilo que eu estou falando, beleza? O Império Romano tinha crescido demais, tinha se tornado gigante, tinha se tornado imenso. E pensa isso em uma época onde praticamente os meios de comunicação eram precários. Não existia celular. Você consegue imaginar a vida sem internet? Não existia nem telefone, não existia nada disso, é óbvio que não. Então era muito difícil você governar um território tão grande. Tentando facilitar esse processo, os governantes romanos dividiram o império em duas partes. Olha aí, a parte oriental e a parte ocidental. O que interessa para nós é a parte ocidental, neste momento. Então é nessa parte ocidental que vai ocorrer isso que nós vamos chamar de medievalidade, esse período medieval. Porque durante esse período medieval, na parte oriental, está existindo aquilo que nós vamos chamar de Império Bizantino, ok? Então vamos focar as nossas atenções ali na parte ocidental, certo? Na parte ocidental. Bom, o que acontece? A parte ocidental, ela foi atacada por diversos povos que viviam fora do Império Romano. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros. Vocês se lembram? Bárbaros! Por quê? Porque eles tinham outros costumes. Eles tinham outras línguas, ou uma forma diferente de viver. E os romanos chamavam essa galera de bárbaros, pegando ali o costume que os gregos utilizavam também. Não é? Os gregos também tinham o costume de chamar de bárbaro todo aquele que não era da cultura grega. Então, o Império Romano vai sendo atacado. Mas por que esse Império Romano está sendo atacado? Esses povos bárbaros, eles eram malvadões? Não é nada disso, meu querido. Acontece que nesse momento a terra é extremamente importante. É da terra que o homem tira o seu sustento. E a disputa por terras ali, ela é intensa. Muitos povos que viviam mais ao norte do Império Romano estavam disputando terras ali. E aí, chega por volta ali do século IV, do século V, você tem uma onda que vem da Ásia, que são os hunos. E os hunos começam a empurrar os povos germânicos para dentro do Império Romano. Os germânicos são esses povos que os romanos chamavam de bárbaro. Bom, mas enfim,
esses diversos povos, nós não vamos aprofundar, não é esse o tema da aula, né? Nós não vamos aprofundar muito nisso, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esses povos acabam invadindo o Império Romano. E pouco a pouco vão ocupando alguns espaços dentro do Império Romano e os romanos vão perdendo território e vão se desesperando. Até que no ano 476, a punhalada final. O último rei de Roma, ele é deposto. E Roma cai. Não existe mais Império Romano. Agora o que existe ali no lugar do Império Romano do Ocidente são uma série de reinos bárbaros que vão sendo modificados à medida que novas batalhas vão surgindo. Então, nesse espaço, neste momento, o que acontece? As pessoas tinham muito medo de viver na cidade. E muita gente acaba abandonando as cidades que existiam e indo morar no campo. Então, olha só, você tem um processo de ruralização. Ruralização. Tá aqui. Então, ó, parte ocidental foi atacada pelos bárbaros. E agora você tem um processo de ruralização, as pessoas estão indo para o campo. Então, nós estamos começando a ter, na Europa Ocidental, a carinha de Idade Média. Porque Idade Média, basicamente, as pessoas vivem no campo. A vida, basicamente, é rural, ok? Outro ponto, a Igreja Católica. A Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela havia se difundido dentro do Império Romano. E já tinha, assim, bastante... uma difusão grande do cristianismo dentro do Império Romano. Ela foi se tornando poderosa. A fé cristã foi se tornando poderosa. Depois da queda de Roma, nesse vazio de poder, a igreja começa a ter uma influência política também. E mais, a igreja agora começa um processo de cristianização, porque isso é próprio do cristão. O cristão, ao contrário de muitos outros povos, eles não pensavam, sai pra lá, porque você é pior do que eu. Quer dizer, eles até têm essa noção de superioridade, né? O cristão, ele tem essa noção de, olha, eu tenho a verdade. Mas existe uma preocupação em evangelizar o outro. E essa preocupação em evangelizar faz com que os cristãos, eles não deixem de lado os bárbaros, perdão. Eles querem buscar os bárbaros, eles querem cristianizar os bárbaros. E isso começa fazendo com que muitos bárbaros se convertam ao cristianismo. Olha só, então você tem povos bárbaros que estão se convertendo ao cristianismo. Os romanos, nessa altura do campeonato, aquilo que sobrou, né, dos povos romanos, eles já eram cristãos, boa parte deles. Então você está percebendo que na Europa Ocidental, você tem agora uma junção de cultura, uma junção cultural. E quem está por trás de toda essa junção cultural? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Então, olha aqui, para fechar, cultura medieval, eu posso dizer para você que é uma junção de alguns fatores. Olha só, cultura romana, mais cultura bárbara, mais a Igreja Católica cimentando e dando a liga nessa mistura. Então, um pouco do que veio dos romanos, né, da cultura romana, um pouco que vem dos bárbaros, e essa mistura, ela vai dar liga graças à presença da Igreja Católica que está permeando toda essa relação. Isso vai dar origem ao quê? À cultura medieval. Beleza? Então agora eu vou fazer, olha só, vou fazer a mágica da edição, para você perceber o quadro subindo. Subindo não. Ficando branco, sumindo. O que está escrito no quadro vai subir. Presta atenção. 3, 2, conta comigo. Senão não vai dar certo. 3, você está contando? Me ajuda, hein? Ó, faz a sua parte aí. 3, 2, 1 e... E aí? Curtiu a mágica? Agora, ó, de novo, e o quadro vai aparecer todo cheio das próximas anotações. Quer ver só? Fica olhando. Atenção. 3, 2, 1 e... olha só! Essa é a nossa magia! Esse é o poder da edição de vídeo. Isso é melhor do que o poder de Grayskull. Moleque! Vamos lá então, olha só. Nesse momento da aula agora, a gente vai partir para a definição. Nós definimos então, tentamos entender na primeira parte o que é a Idade Média, quais são as características da Idade Média, certo? E agora nós vamos começar a entrar um pouquinho de fato no lance do feudalismo, ok? Então, primeiro,
eu preciso aqui mostrar para você, olha só, essa linha do tempo. Você está vendo essa linha do tempo? Geralmente nós dividimos a Idade Média em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, sendo que a Alta Idade Média vai mais ou menos do século V até o século X e a Baixa Idade Média do século X ao século XV. Por que é importante você lembrar desses períodos? Porque a Alta Idade Média é o período de formação do feudalismo, onde essas características que eu vou mostrar para vocês logo aqui embaixo, elas vão se desenvolvendo. Aquele processo então de ruralização, os povos vão se assentando em cada região. Então esse período de formação aqui do feudalismo nós chamamos de Alta Idade Média. Enquanto que na Baixa Idade Média é o período de fragmentação, onde o feudalismo ele vai deixando de existir e dando lugar a um outro sistema econômico que você talvez conheça um pouco. Depois da Idade Média, que nós vamos ter o início do capitalismo, beleza? O auge do feudalismo, ele se dá aqui, ó, por volta do século XI. É o momento onde assim, todas essas características elas estão bem fortes, bem definidas, ok? Bom, mas o que é de fato o feudalismo? Estamos falando aqui de feudalismo, mas o que é o feudalismo de fato? Bom, o feudalismo é um sistema político, econômico e social. Professor, como assim? Um sistema? O que é um sistema? É um conjunto de características que define a política da época, a economia e a sociedade. Isso quer dizer que neste período medieval aqui, lembra? No Ocidente, isso serve para a Europa Ocidental. Neste período medieval, existe uma série de características na política, na economia e na sociedade que nós definimos como feudalismo. Só para você fazer aí uma comparação, atualmente nós vivemos num sistema político, econômico e social que dá para dizer que é o capitalismo. O capitalismo influencia a política, influencia a sociedade, influencia a nossa forma de viver. Não é? E qual que é a base do capitalismo? A base do capitalismo é o capital, o dinheiro. Então, isso aí acaba moldando as relações dentro da sociedade, não é isso? Da mesma forma, o feudalismo é um sistema, ou seja, um conjunto, um grupo de características que vai formar a política, a economia e a sociedade da época. Nós vamos ver cada uma delas, beleza? Então vamos lá, olha só. Dá para eu começar dizendo que uma das características do feudalismo é a ruralização. Então isso é decorrência das invasões bárbaras. Lembra? As cidades elas ficaram muito... se tornaram perigosas, porque elas eram muito visadas por esses povos chamados de bárbaros, e muitas pessoas acabam se refugiando nos campos. Nos campos. Vai para a área rural, elas vão para a área rural, beleza? Outra característica é uma igreja extremamente forte. A Igreja Católica, ela ocupa um vazio de poder que passa a existir na Europa. Você já vai ver que o rei ele não tem muito poder dentro do feudalismo. Depois você vai entender por quê. Mas, diante desse vazio de poder, a igreja ela vai se tornando cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Nós dizemos que essa sociedade feudal, ela é uma sociedade teocêntrica. Por que teocêntrica, professor? A palavra teo aqui vem de Deus, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Isso quer dizer, meu querido, que a sociedade feudal é uma sociedade que explica e que aceita a explicação de absolutamente tudo a partir da vontade de Deus. Então você percebe que a igreja ela tem um papel muito importante, porque afinal de contas, a igreja é a intermediária entre o homem e Deus. Você entendeu essa dinâmica? Então uma igreja muito forte, muito presente em todos os aspectos da sociedade. Comércio. Cara, o comércio praticamente desapareceu. Por quê? Porque você tem povos bárbaros, povos germânicos, enfim, diversos povos que estão ali transitando por dentro daquele território da Europa Ocidental.
E a violência, ela está estabelecida, porque é um período de conquistas, um período de disputas de território. Então, por conta disso tudo, ninguém está muito disposto a ficar dando sopa, viajando pelas estradas para que o comércio aconteça. Então você vai perceber que nesse período feudal, uma das características marcantes é exatamente uma queda drástica das relações comerciais, o que vai fazer com que cada região busque produzir tudo aquilo de que necessita. Então, o comércio praticamente inexistente é uma outra característica. Uma dicasinha para você aqui. Por que eu coloquei praticamente inexistente? Porque ainda existe uma coisinha ou outra, uma atividade ou outra. Né? Os feudos não conseguem produzir tudo o que precisam. Por exemplo, um feudo não produz sal. Um feudo não consegue produzir o ferro para fazer a armadura do cavaleiro. Então existem ainda, às vezes a gente ouve alguns professores falar que o comércio desapareceu totalmente. Não, isso não é verdade. Mas, de forma geral, ele é praticamente inexistente. Beleza? Outra coisa aqui, poder descentralizado. Olha só, isso é uma característica política. Uma característica política. O poder está descentralizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rei ele não tem muito poder dentro da Idade Média. Dentro desse período feudal. O rei não tem poder. Por quê? Porque o poder está fragmentado entre os chamados senhores feudais. Então, embora exista um reino, exista a figura do rei, o rei só manda de fato dentro do seu feudo. Porque dentro dos outros feudos, quem manda, quem dita as regras, quem dita as leis, quem diz o que pode e o que não pode ser feito, é o senhor feudal. É a vontade do senhor feudal que prevalece dentro do seu feudo. Então, por isso, nós dizemos que não existe um poder central, como no Brasil, atualmente. Quem manda? O presidente. Existe um poder central, uma figura central, que é a figura do presidente. Na Europa feudal não era assim que funcionava. Cada feudo tem o seu próprio senhor feudal. E ele cria as leis que ele acha que é melhor para dentro do seu feudo. Então, o poder está descentralizado. Uma característica política. Só voltando aqui, olha só, o comércio praticamente inexistente é uma característica econômica, certo? E a sociedade? A sociedade, como é que ela está? Sociedade atual, como é a nossa sociedade atual? Dividida em grupos de acordo com a classe social que é delimitada pelo dinheiro, não é? Existem ricos, pobres, mais pobres, enfim. Na sociedade feudal não é assim que funciona. Por quê? Pensa comigo. Se o comércio ele não existe, dinheiro não tem valor. Para que você vai fazer com dinheiro se você não pode comprar nada com dinheiro? Não faz sentido. Então, dinheiro não vale quase nada. O dinheiro não é o ponto para você delimitar quem é quem dentro da sociedade feudal. Nós vamos dizer que essa sociedade, primeiramente, ela é estamental. O que é estamental? Você nasce dentro de um grupo e você não tem como passar para outro grupo. Dentro da sociedade feudal, existem 3 grupos. A monarquia... Opa! Ato falha aqui. A nobreza, o clero e os servos, ok? São 3 grupos dentro da sociedade feudal. E se você, por exemplo, nasceu dentro do grupo dos servos, você não tem como mudar. Você não vai se tornar um nobre. Na nossa sociedade, existe essa possibilidade de ascensão social. Não é? Você pode nascer pobre, é claro que não é fácil, não é simples, mas você pode nascer pobre e se tornar alguém rico, extremamente rico. Mas na sociedade feudal, não. Se você nasceu servo, você vai continuar sempre sendo servo. Você tem uma função na sociedade, nós vamos ver essas funções um pouco mais à frente. Você tem uma função na sociedade, você tem que cumprir essa sua função na sociedade e você vai, durante toda a sua existência, continuar sendo aquilo que você nasceu. Você nasceu na nobreza? Você sempre vai ser um nobre e deve cumprir a sua função dentro da sociedade. Então essa é a sociedade feudal, beleza? Bom, vamos passar para o lado de cá, porque é o seguinte, estou falando da sociedade feudal, estou falando do feudalismo, e esse termo, ele vem por quê? Por conta do feudo, que é a nossa base de produção. A base de produção dentro do feudalismo é o feudo. Tudo vai girar em torno do feudo, daí vem o nome. Mas professor, o que é um feudo?
Um feudo, meu pequeno padawan, é um pedaço de terra. Um pedaço de terra. Um pedaço de terra que um nobre recebe de um outro nobre. Depois também um pouquinho mais à frente, quando nós estivermos discutindo sobre a nobreza, eu vou te mostrar como é que se dá essa transmissão de terra. Mas é basicamente um pedaço de terra, como se fosse uma grande fazenda, vamos pensar mais ou menos assim, que precisa ser, né, praticamente autossuficiente, ou seja, tem que produzir tudo aquilo de que necessita, porque comércio praticamente não existe nesse período. E como é que eu vou dividir esse feudo? Como é que eu vou dividir? Então o feudo está ali. Ele é dividido em 3 partes também. Olha só, um feudo é dividido em manso senhorial, manso comunal e manso servil. Professor, o que são esses mansos? Manso é um pedaço de terra. Então dentro do feudo existem ali nobres que estão morando ali dentro, existem servos que estão morando ali dentro e cada um tem o seu pedacinho, ok? Pedacinho é uma forma de dizer, né? Porque o manso senhorial, ou seja, as terras do senhor feudal, elas são bem grandes. Nas terras do senhor feudal geralmente estão localizados o castelo, que é onde ali o senhor feudal, de onde ele comanda todo o seu feudo, todas as suas terras, ok? Então o manso senhorial são as terras do senhor feudal. Ali está o castelo, ali está também uma porção de terra a ser cultivada, que vai ser cultivada pelos servos, ok? O manso comunal. O manso comunal geralmente é formado pelos pastos, geralmente é formado por uma floresta. Ele pode é no manso comunal que vão estar localizados ali o moinho, de repente a igreja pode estar no manso comunal. Não é muito comum, geralmente ela fica no manso servil, mas dependendo da vontade do Senhor, ela pode estar no manso comunal também. Estruturas como o moinho, eu já falei, né? O moinho e outras estruturas que sejam necessárias, elas podem estar ali também dentro do manso comunal. Então pastos, florestas, ou seja, florestas que podem, né, de repente ser exploradas também para retirar madeira, que é muito importante nesse período. Imagina, meu querido, a Europa é um lugar extremamente frio. Vamos falar da Inglaterra, por exemplo. É frio, muito frio. Então você precisa se aquecer. Como que as pessoas se aqueciam nesse período? Muitas vezes, então, pegando madeira e trazendo para dentro da sua casa. Fazendo uma fogueirinha ali com cuidado, é claro, mas fazendo uma fogueirinha para tentar se aquecer. Então onde elas buscavam essa madeira? Muitas vezes nessa floresta que está ali no manso comunal. E para fechar, o manso servil. O manso servil, que é a região ali dentro do feudo, onde os servos vão morar e onde vão estar as terras onde os servos vão trabalhar. Ô professor, e aquilo que os servos produzem é tudo deles? Não, não é. Os nobres e a igreja, o clero, eles vão se apropriar de boa parte dessa produção, mas isso é um assunto para a gente ver um pouco mais para frente, tá bom? Então não se esqueçam, o feudo ele é dividido em 3 partes: manso senhorial, manso comunal e manso servil. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui e até a próxima! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro